pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. O tema hoje é porcentagem. Eu acho que esse tema dispensa apresentações, né, em relação à importância desse conteúdo em tudo que a gente pensar em matemática, aplicações como provas, vestibulares, concursos, que no nosso dia a dia. Então a gente fala de porcentagem, algo quase que diariamente, né? Então tudo tem a ver com porcentagem no nosso dia a dia. Se a gente fala em aplicação de banco, se a gente fala em aumento de uma moeda, se o dólar subiu, se o dólar desceu, se o euro subiu, se o euro desceu, taxa de inflação, então é algo que está presente em tudo que a gente possa imaginar, tá bom? Então vamos lá começar. Eu vou dividir esse tema em 3 aulas, para ficarem aulas não muito extensas e ficar melhor da gente absorver. E eu vou mostrar para vocês bastante coisa legal, tá bom? Então vamos lá. O que é a porcentagem? Quando a gente fala de maneira isolada, porcentagem é um número. Então é uma maneira de representar um número, quase como se fosse uma unidade. Então quando você fala algo do tipo 20%, escrever dessa forma, 20%, né, por 100, a palavra porcentagem, ou também percentagem, eu de modo geral uso mais porcentagem. Então, escrever dessa forma é uma outra opção de representar um número, 20 sobre 100, 20% com esse símbolo, ou simplesmente o decimal exato, tá bom? Agora, quando a gente fala 20%, que aí seria uma taxa de alguma coisa, 20% de um valor, uma fração de um valor, uma porcentagem de um valor, o significado muda um pouquinho. Normalmente a gente não analisa a porcentagem isolada, sabe? Só o símbolo, 20%. Geralmente a gente fala 20% de alguém, 20% a mais, 20% a menos, ou 20% do número, né? De maneira contextualizada. Então, a primeira coisa aqui, deixa eu botar uma linhazinha. Quando a gente fala, por exemplo, 30% de 70, tá? É um percentual de outro. Então 30% de alguém seria 30 sobre 100 vezes 70. Então o de faz o papel da multiplicação. E aí ficaria, muitas vezes a gente já faz assim, né? Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros daqui, fica só 3 vezes 7. 21. É natural que a gente está pegando mais habilidade e faça algumas contas de forma um pouco mais rápida. Por exemplo, 40% de, vamos supor, de 75. Eu posso dizer imediatamente que 40% é 0,4. 0,4 vezes 75. Então também tem essa possibilidade, tá bom? Que aí seria 30. Tem várias maneiras, tem forma rapidinha de fazer, por exemplo, 10% de 358. A gente sabe que 10% é 1/10, é a conta que geralmente fala, o papel, o valor do restaurante, no bar, quando você tem os 10% taxa de serviço, por exemplo. Então 10% basicamente é voltar a vírgula uma casa. 0,1 vezes 358, então a gente pode fazer simplesmente 35,8 voltar uma casinha, vírgula, é outra coisa. São dicas, tá? A conta da porcentagem é algo muito pessoal. Você pode colocar uma fração, pode colocar o decimal, tem outros truques, tem muitas maneiras. Encontre a sua, encontre a que você gosta mais e fica à vontade para usar. Uma coisa que às vezes a gente faz é o seguinte: vamos supor, quero calcular 15% de 800. A gente pode pegar esse 15% e pensar como 10% mais 5%. Pensar que 15 é 10 mais 5. Por quê? Porque 10% é a conta mais simples, é a conta que eu falei do restaurante, da taxa de serviço. Que 10% de 800 é 80. E 5% é a metade de 10. Então, se 10% é 80, 5% é 40. Então, eu posso fazer dessa forma. Tem gente que fala, não, eu prefiro fazer direto. Pode fazer 15%, 0,15 vezes 800. Fica à vontade também. Garanto a você
também vai dar 120, tá bom? Então, o cálculo da porcentagem de alguma coisa sobre outra é muito pessoal, você acha melhor. O que você achar melhor pode fazer. Só mais um exemplo aqui. É possível calcular a porcentagem de uma porcentagem tranquilamente. Por exemplo, 20% de 30%. Existe isso? Existe. Ou você faz 20% de 30% ou faz 30% de 20%, é a mesma coisa. Se quiser mudar só a porcentagem do 20, pode fazer 0,2 vezes 30% e pode manter aqui e faz somente a conta 0,2 vezes 30, certo? Pode pensar que 20% é 10% mais 10%, 10% de 30 é 3, 20% é 6, então viraria 6%. Como eu disse, fica à vontade no cálculo. 0,2 vezes 30 vai dar 6 e o porcento permanece. Então quer dizer que 20% de 30% é 6%. Tem várias maneiras de você fazer essa continha. Tem gente que faz, eu gosto de fazer 0,2 vezes 0,3. Pode? Claro que pode. Dá um pouco mais. Você faz um trabalho meio que 2 vezes, mas pode sem problema nenhum. Tipo 0,2 vezes 0,3 dá 0,06. Cuidado, não dá 0,6 não, 0,06. Isso é a mesma coisa que 6 sobre 100. E aí é 6%. E aí fica livre, né? Cada um faz do jeito que achar melhor. Outra coisa também que muita gente coloca em problemas na internet, perguntinhas como algumas dicas, raiz quadrada de uma porcentagem, por exemplo, raiz quadrada de 25%. Às vezes a gente cai nas pegadinhas como essa, né? Mas bora lá explicar isso aqui, não tem nada demais, mas se você já caiu algum dia, não cai mais. 25%. 25 sobre 100. Raiz de 25, 5 raiz de 100, 10. Então, dá 5 sobre 10, que é 0,5. 0,5 é 50%. Pode parecer meio estranho, mas a raiz quadrada de 25% é 50%. Como assim? É maior? Olha só, 25% é 25 sobre 100, é um número menor do que 1. Se você tirar uma raiz quadrada de um número menor do que 1, vai ter que dar um número maior que ele. Lembra que quando você pega um número menor do que 1 e multiplica por ele mesmo, ele diminui, tá? Então é natural que é comum, é correto que a raiz quadrada de 25% dê 50%, beleza? Sem problema nenhum. Então, o que eu estou começando a fazer com vocês aqui é uma pequena introdução. Como calcular uma porcentagem de outro, mas às vezes tem dizendo assim, que 30% do total é 420. Vamos supor, 30% da população de animais de uma determinada fazenda, 30% corresponde a 420. Quantos animais tem na fazenda? Pode fazer uma regra de 3? Pode. Eu não sou muito a favor de regra de 3 nesse tipo de situação, porque às vezes não dá para montar regra de 3 em equação, porque os problemas muitas vezes você monta pequenas equações. Então eu prefiro pensar de um jeito mais prático, tá? Uma maneira mais inteligente e mais rápida. Como assim? 30% do total, o total a gente vai chamar de x, corresponde a 420. Então vamos escrever assim, que 420 é igual a 30% do total. Então o total é 420 por 0,3, tá bom? Às vezes o interfone aparece na aula junto com o cachorro também. Ó, 420 dividido por 0,3 é a mesma coisa. Outro detalhe da dica para fazer conta. Dividir por 0,3, ó. Dividir por 3 sobre 10. Esse 10 passa multiplicando. Então, para você nunca mais errar esse tipo de conta. Aí divide aqui, 420 por 3 dá 140 vezes 10.400. Então, quando eu disser que 30% do total é alguma coisa, você pode montar desse jeito. Não precisa fazer 30% é 420, 100% é x. Vai fazer a mesma conta, só vai montar uma estrutura a mais. Pode montar a equação direta, beleza? Fica a dica na hora de aparecer algo
assim, é mais fácil de você resolver, é mais rápido, beleza? Mais uma orientação para vocês aqui, para a gente passar por uma série de exercícios, tá bom? É o seguinte, quando eu quero saber que percentual um número representa do outro, tá? Isso é uma coisa importante. Lembra disso que eu vou falar, porque a gente vai usar isso durante todas as situações de porcentagem na vida, a gente vai ter que saber trabalhar com isso. Então eu vou chamar que percentual, vamos supor, y representa de x. Essa é a pergunta, tá? Que percentual y representa de x? Olha só, vamos supor. Lembra, sempre vou dar uma dica, tá? A nossa referência é sempre o 100%. Vamos supor aqui. Vamos supor que algo valia 40 e passou a valer 60. Aí você diz, é fácil. 40 é o total, se foi para 60, aumentou 20, né? 20 é 50% de 40, então aumentou 50%. Perfeito. Está certíssimo. Mas nem sempre as contas são fáceis assim. Às vezes, a gente precisa fazer uma conta um pouco mais rebuscada e não dá para fazer de cabeça certos cálculos. Então, vou dar essa dica. Se você quer saber que percentual um número representa do outro, basta dividir esse número pelo outro. Olha só. 60 por 40 vai me dizer qual foi o aumento, olha só a diferença, qual foi o aumento que ocorreu de 40 para 60. Se você fizer essa conta, vai dar 3 sobre 2, que é 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 150%. Beleza? Então lembra que a referência da gente, a referência é 100%. Se você faz um cálculo e deu 150%, é porque aumentou 50%. Então isso significa que 40 passando para 60 teve um aumento de 50%. Então quer dizer que é só dividir o final pelo inicial, eu sei quanto aumentou? É, isso mesmo. Então se der alguma coisa maior do que 1, que é o 100%, teve um aumento. Pode ser que dê um número menor do que 1, então teve um desconto. A sua referência é sempre 1, beleza? Não esquece disso. Vou dar mais um exemplo aqui. Imagina que algo valia, por exemplo, aqui, 12 e passou a valer 24, tá bom? Teve um aumento? Naturalmente teve, a gente está vendo 12 para 24. Se você dividir 24 por 12, vai dar 2. Lembra que a minha referência é 100%, que é a mesma coisa que 1 inteiro. 2, gente, é 1 mais 1. 1 é da minha referência de 100%, e isso aqui é o que aumentou. Sabe o que significa? Que teve um aumento de 100%. Então, se você divide o final pelo inicial e deu 2, quer dizer que aumentou 100%, tá? Não esquece disso nunca. Isso é muito importante. Vamos fazer uma continha rápida aqui para mostrar mais um aumento e um desconto. Então, algo, por exemplo, valia, vamos supor que valia 25 e passou a valer 75. Vamos lá, divide final pelo inicial, deu 3. O que significa esse 3? Significa 100%, que é a minha referência, mais 200% de aumento. Ok? E agora, algo valia, por exemplo, 60 e passou a valer 48. Teve aumento ou desconto? Teve um desconto. Vamos lá? 48 dividido por 60.
final pelo inicial. Simplifica por 2, dá para simplificar por 12, inclusive. Vai ficar 4 quintos, 0,8. Opa, deu menos do que 1. Lembra, a nossa referência é 1. É só você olhar para cá e falar, isso aqui é 1. Teve um aumento ou um desconto? Desconto. Diminuiu quanto para chegar em 0,8? 0,2. Quer dizer que teve um desconto de 20%. Ok? Então, para saber o que aconteceu, faz isso. Final pelo inicial. Se der maior do que 1, veja quanto está passando de 1. 0,5, então aumentou 50%, está passando 1, aumentou 100%, está passando 2, aumentou 200%, diminuiu 0,2, teve um desconto de 20%. Vai depender do número que for aparecer na continha, tá bom? Só mais um exemplo. Imagina que algo valia, por exemplo, 30 e passou a valer 27. Divide final pelo inicial, 0,9. Qual é a referência? 1. Deu quanto? 0,9. Teve um desconto de 10%. Essas são algumas ideias iniciais que a gente está aprendendo para saber como calcular um percentual de alguma coisa, como saber qual é o valor, quanto aumentou ou quanto diminuiu, e aí poder montar uma equação com mais segurança, tá bom? A gente vai fazer uma série agora de questões para colocar em prática isso que a gente está aprendendo, tá bom? Se liga. Como por exemplo 1 diz o seguinte: dentre os candidatos inscritos no concurso, 40% são homens, 60% são mulheres. Vou escrever isso aqui. 40% são homens, 60% são mulheres. Aí ele diz o seguinte, ó, destes já tem emprego 70% dos homens e 50% das mulheres. Olha só, quem tem emprego, vou colocar assim, emprego, 70% dos homens, então 70% de 40%. Foi o que eu estava falando agora há pouco, uma porcentagem em cima de outra porcentagem, sem problema nenhum. A conta que a gente faz aqui, ou você faz 70% de 40 ou faz 40% de 70, o que você achar mais fácil, tá bom? Eu vou fazer aqui 0,7 vezes 40%, 0,7 vezes 40 é 28. Então dá 28%, tá bom? E quantos por cento das mulheres? 50%. 50% é mais fácil, porque 50% é metade, tá? Então mulheres seria 50% de 60%. Nesse caso, a gente pode ir até um pouco mais rápido, né? 50% de 60% é metade, 30%. Portanto, qual é o total de pessoas que têm emprego? 58%. Então aí uma questão relativamente simples, claro, é o primeiro exercício. A gente tem que começar de uma forma mais tranquila, tá bom? Vamos para a próxima. O gráfico abaixo ilustra o percentual de compradores via internet por região. Então tem uma região aqui, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Cada corzinha está com a legenda aqui no quadro, tá bom? Aí diz o seguinte: o número de compradores foi 3,2 milhões, total de compradores 3,2 milhões, e espera-se para o próximo ano 30% de aumento. Então 3,2 milhões inicialmente vai aumentar 30% disso aí. E ele quer saber de quantos milhares o número de compradores via internet irá aumentar na região Nordeste. Vamos pensar o seguinte, uma coisa super importante. Às vezes o vestibular tem esse joguinho, né? Às vezes é uma pequena, digamos assim, quase uma armadilha. Você fala de milhões, aí pede em milhares, aí você não pode colocar os zeros aí, porque, por exemplo, 3 mil são 3 milhares. Então, se ele perguntar em milhares, 3 mil significa 3.
Então depende de qual unidade ele está pedindo. Cuidado com isso. Então o total de vendas é 3,2 milhões, certo? Milhões, vou colocar aqui vezes 10 a sexta. 1 milhão, 10 a sexta, 6 zeros. Vai ter um aumento de 30%. Vamos lá, quanto é 30% de 3,2? Vamos fazer esse cálculo. 30% de 3,2 milhões. 30% é 0,3 vezes 3,2 milhões. Ok? Vamos lá. 0,3 vezes 3,2 é a mesma coisa. Você quer colocar 3 sobre 10? Fica à vontade. Mas aqui 3 vezes 3,2 seria 9,6. Como é 0,3, é 0,96 milhões. Não vamos esquecer disso, tá bom? Milhões vezes 10 a sexta. Isso seria o aumento todo das vendas na internet. Mas ele pergunta só da região Nordeste. A região Nordeste, essa rosinha aqui representa 10%. Tá bom? Então a região Nordeste vai aumentar 10% disso aqui. Ok? Então vamos lá. Na região Nordeste vai ser 10%, 0,1 vezes 0,96 vezes isso. Só que a pergunta dele é em milhares. Milhares, pessoal, é 1000. Quando você passa alguma coisa para milhares, eu dei até um exemplo. 3.000 em milhares significa 3. Ou seja, para você passar para milhares, basta dividir por 1000. É isso que a gente vai fazer. Vai pegar esse número e dividir por 1000. Tá? No caso aqui está em unidades, porque eu estou multiplicando por 10 a sexta, né? São essa quantidade de unidades. Passando para milhares, vamos dividir por 1000. Basta fazer isso. Então vai ficar assim. Se você quiser sair juntando, como eu falei, fica bem à vontade, tá? Vou fazer a conta aqui, no final você escolhe livre completamente para fazer essa continha do jeito que você achar melhor. Passar para milhares significa dividir por 1000, então vamos lá. 10 a sexta vezes 0,1 é 10 a quinta. 10 a quinta dividido por 10 a terceira é 10 ao quadrado. Vezes 0,96 é 96. Então, em milhares, isso dá 96, tá bom? Vou repetir. 10 a sexta vezes 0,1, que é 10 a menos 1, é 10 a quinta. 10 a quinta dividido por 10 a terceira é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 0,96, duas casinhas, 96, tá bom? Propriedades de potências. Quem tem alguma dúvida em potências, assiste a aula da gente na playlist de funções, na parte de função exponencial, conceitos básicos. Eu falo bastante sobre isso, beleza? Então, resolvido esse problema 2, vamos para o problema número 3. Se liga aí. Diz o seguinte, questão 3. Olha só o que ele diz agora, tá? Aquela história de aumentou, diminuiu, quanto aumentou, super importante. A população de pobres de um certo país era de 4.400.000. Olha só, numa determinada data, em 1981, são isso mesmo, 4 milhões. Isso é a população de pobres nesse país. Ele está dizendo que isso correspondia a 22% do total. Isso aqui corresponde a 22% do total. Em 2001, esse número aumentou para 5.400.000. E isso corresponde a 20% do total. É natural, aumenta a quantidade de pobres na população, é natural que mude o percentual também, porque aumentou toda a população, as pessoas pobres e as não pobres. E aí nem sempre é proporcional, por isso que o percentual muda, tá bom? E aí é o seguinte, indique a variação percentual da população no país no período, ou seja, o total de habitantes, tá? Variou em quanto? Olha como eu vou fazer esse problema parecido com o exemplo que eu falei anteriormente, olha só. 4.400.000
corresponde a 22% do total. Então eu vou dizer que é 0,22 de x. Não precisa fazer regra de 3, tá bom? Vamos ser mais práticos. Isso representa 22% do total. Portanto, o total é 4,400 dividido por 0,22. E aí a gente faz sem maiores problemas. Lembrando, aqui a gente pode fazer algumas coisinhas, né? 22 sobre 100, aí joga o 100 aqui multiplicando e aí você consegue fazer de um jeito mais prático, né? Então isso aqui vai dar 20 milhões. Tá bom? Agora vamos para o segundo momento. Deixa eu fazer. Para não ficar, não me enxergar. Olha aí. Dá uma olhada aqui. No segundo momento, 5.400.000 corresponde a 20%. Ok, vamos lá. Então, 5.400.000 corresponde a 20% de um total que eu vou chamar de Y. Qual vai ser o total agora? Vai ser 5.400 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar 27 milhões. Quer dizer que a população era de 20 milhões e agora é de 27 milhões. Como é que eu sei quanto aumentou? Qual foi a ideia que eu falei? Final sobre inicial. E aí resolvi. Para saber quanto aumentou, 27 milhões dividido por 20 milhões. Aqui é bom que é zero pra caramba para cortar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. Então, ó, cortou. Por 27 sobre 20 dá exatamente 1,35. E aí, qual é o nosso raciocínio? Quanto foi que aumentou? 1,35. A referência, não esquece, é 1. Aumentou 0,35, ou seja, 35%. Ok, finalizamos. A gente encerra por aqui essa primeira aula introdutória e aí vai seguir aí a nossa sequência de aulas de porcentagem, tá bom? Até a próxima.